Em Lucas capítulo 5, a palavra de Deus está falando sobre a pesca maravilhosa. Pesca maravilhosa que acontece na vida de homens que estavam ali trabalhando, empenhados, e que a sua profissão era pesca, era depender da pesca. Um desses homens chama-se Simão Pedro, como nós conhecemos. Ele estava trabalhando, ele estava empenhado, ele entrou, ele vivia disso. Um homem dependente da pesca. Um homem dependente da pesca. Esse era o seu trabalho. Isso era aquilo que sustentava a sua casa. Imagino que ele, como pescador, tinha a sua peixaria. Porque ele vivia da pesca, ele tinha que pescar e vender aquele peixe. Seja para algumas peixarias, ou seja para o povo público direto, como peixaria, ou para outras empresas. Mas ele vivia da pesca. Eu acredito que ele estava ali, eu estou aqui conjecturando com você dentro dessa mensagem, empenhado, dizendo: eu preciso pagar contas, eu tenho responsabilidades. E eu acredito que Simão Pedro, ele simplesmente coloca um propósito, ele faz um projeto de vida. Ele fala: esse ano aqui, esse ano vai ser ano do extraordinário na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Imagina virando o ano, 2021, Pedro na casa dele, dizendo: esse ano vai ser um ano extraordinário. Glória a Deus por isso. Orou ao Senhor, buscou, clamou, e de repente ele vai, fala: Senhor, abençoa o meu trabalho, hoje vai ser um dia de sucesso, eu profetizo que o mar está para peixe, que muitas coisas vão acontecer, em nome de Jesus Cristo. E ele sai para trabalhar, e ele sai de madrugada ainda, de noite, e muito cedo, e vai trabalhar. De repente começa a trabalhar e clarear, amanhecer, e começa a entardecer, e começa a escurecer, ele trabalhando a noite toda, o dia todo trabalhando ali, cansado. Só que todas as vezes que ele lança a rede, ele puxa a rede, não vem peixe nenhum. Imagina o coração de Pedro: eu orei, eu profetizei, mas não está acontecendo nada. Amados, eu não sei se você já teve experiência, alguém aqui, mas eu já tive experiência de pescar com rede. Não nas proporções de Pedro e de um pescador que vai para o alto mar, mas já pesquei no mar com rede. Não é fácil, é difícil. Você fica ali no meio daquela onda, aquela marola, aquele mar, vai gerando aquele cansaço. Só por você estar no barco, não estar parado, já cansa. E toda vez que você lança a rede, você vai recolhendo aquela rede, é um esforço tremendo, é um peso absurdo. E quando não vem nada, é uma frustração. E aí você fala: vamos lançar a rede de novo. Aí você solta a rede de novo. E de repente você puxa aquela rede de novo. Isso vai gerando um cansaço. É uma experiência tremenda, porque quando você pega peixe, realmente é algo muito legal. Muito tremendo. Imagino ele que vivia, não estava ali de lazer como eu fazia. Ele estava de verdade trabalhando, era o trabalho dele, ele sabia fazer aquilo. E ele não entrava no mar para não pegar peixe, ele entrava para pegar peixe. Só que além do trabalho dele, ele tinha as suas responsabilidades e preocupações. Toda vez que ele pegava um peixe, ele já pensava: olha, isso aqui vai pagar tal dívida, isso aqui vai resolver tal problema, isso aqui eu vou consertar tal coisa lá em casa. Mas esse dia ele entra, lança a rede por várias vezes e não pega nada. Nada. Eu imagino que ele podia dizer: Senhor, mas eu orei, eu clamei ao Senhor, eu fiz um projeto para esse ano de 2021, que minha pesca, que a minha vida, que a minha empresa seria de um ano extraordinário. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, já começou mal, está dando tudo errado. Há quantas pessoas, quando olham para a sua vida e que fazem o projeto e que profetizam, muitas vezes dessas pessoas elas querem viver de maneira imediata. E esse Deus é poderoso para fazer de forma imediata. Mas esse Deus também é poderoso para fazer de forma paulatina, de forma crescente. Ele pode manifestar um milagre de várias formas. Uma vez Jesus deu ordem a uma figueira e ela estava normal. Quando eles voltaram, ela estava seca. Há processos de Deus. Quando Deus profetiza a cura de um cego, que sai de Betsaida, a cidade da incredulidade, ele pede para que ele saia e profetiza, vai lá dizendo: faz isso, faz aquilo. Aquele homem, ele sai da cidade da incredulidade e ele começa a viver um processo.
Ele começa a enxergar, ele não enxergava, ele era cego de nascença, não via nada. Mas daqui a pouco ele começa a enxergar homens como árvores. As pessoas não estavam definidas ainda, ele via vultos. Perceba que o milagre começou, mas ainda não estava aperfeiçoado. Deus manda dizer para você, o milagre começou, talvez ainda não está aperfeiçoado. Talvez você está enxergando árvores, ainda não é para você ver de forma perfeita. Mas o milagre já começou no nome de Jesus Cristo. Há momentos que Jesus libera uma palavra, Lázaro vem para fora, ele vem ressurreto, imediato. Coisas extraordinárias acontecem, de formas que Deus ele quer fazer, para muitas vezes trabalhar em nosso caráter, trabalhar nas nossas vidas, na confiança em Deus, e entender que a principal coisa que nós temos que ter, eu e você, o principal objetivo nosso, não é a nossa cura, não é a nossa prosperidade, não é nosso bolso cheio de dinheiro. O principal objetivo do Evangelho é você conhecer Jesus e ser salvo para a vida eterna. Isso é a coisa mais importante do reino, em que nós não podemos se perder. Mas pastor, Deus tem uma vida de sucesso para nós? Tem. A Bíblia diz que Deus tem o melhor dessa terra para as nossas vidas. E o melhor dessa terra não pode ser no céu. O melhor dessa terra tem que ser aqui na terra. Então se prepara, porque o milagre já começou em nome de Jesus. Mas eu e você já ouvimos essa palavra centenas e milhares de vezes, talvez. Milhares, não sei, mas centenas de vezes. E você conhece a palavra, mas Deus ele se revela de uma forma nova. E o que é que Deus quer falar conosco hoje? O que é que Deus quer ministrar na minha e na sua vida de forma extraordinária? Para nós entendermos o extraordinário, falamos aqui no culto passado, quarta-feira, quem estava no culto, que eu e você, talvez você já ouviu isso, e muitos que estavam aqui receberam e entenderam o poder da palavra, dizer para você, mas essa pessoa é ordinário mesmo, hein? Eu vou dizer para você, talvez você e eu entramos aqui como ordinário. Pastor, mas o que é isso? Que palavra feia é essa? Ordinário é aquele que faz o que deve ser, o ritual. Uma pessoa ordinária é aquele que faz o ritual, que faz de forma corriqueira, automática. Isso é ser ordinário. Mas Deus manda dizer para você que você não é mais ordinária, você é extraordinária a partir de hoje, em nome de Jesus. Diga, eu não sou ordinário, eu sou extraordinário. Quer dizer, você está além da curva, você está além daquilo que é natural, daquilo que é corriqueiro, daquilo que é mesmice. Deus está dizendo para mim e para você, quando eu e você queremos vivenciar o extraordinário, nós precisamos entender que existe um processo de transformação daquele que era ordinário para acrescentar o extraordinário. Há algo extra de Deus sobre a minha e a sua vida. Há algo sobrenatural de Deus sobre a minha história. Há algo pleno e poderoso de Deus sobre nós. Mas entenda que nós profetizamos e que aparentemente algumas coisas estão andando até piores do que antes. Porque antigamente Pedro entrava no barco, peguei aqui 2 sardinhas. Pesquei aqui até com anzol. Não estava dando na rede, dei um jeito aqui, pesquei no riozinho aqui do lado. Peguei uns peixinhos já para pagar algumas contas. Hoje nem no riozinho, nem na rede não peguei nada. Eu só perdi tempo no meio da pesca. Não está acontecendo nada. Mas no processo, quando eu e você estamos vivendo no ordinário, o que é o mover natural, quando a gente se levanta, quando a gente fala, eu vou para a igreja, você começa a vida no ordinário. E você fala, eu vou para a casa do Pai hoje. Hoje eu vou para a casa de Deus. Aí algumas pessoas pensam, mais um culto, vai ser assim, vai ser assado, vai tocar o louvor, o pastor vai pregar, aí vai acontecer um momento do ofertório, aí os irmãos, as crianças vão vir e vai terminar o culto. Essa é a cabeça natural do ordinário. Mas aquele que começa no ordinário, pode perceber que Jesus está caminhando em direção à praia. Como assim, pastor? Pedro começou no ordinário em direção à pesca corriqueira, daquilo que ele fazia. Mas Jesus já sabia o que ele estava fazendo, e Jesus já estava em direção ao barco de Pedro, dizendo, Pedro, hoje não vai ser um dia ordinário. Hoje vai acontecer algo extraordinário na tua história. Só que Pedro ainda não sabia. Diga, Pedro não sabia. Olha para o seu irmão e diga assim, você ainda não sabia que Jesus já está vindo em tua direção, mas Ele está chegando para entrar no teu barco. Jesus está chegando para entrar no teu barco. Jesus está chegando para mudar o ordinário no extraordinário.
Jesus está chegando para transformar por completo a sua vida, que era acostumado a entrar no barco e pescar, fazer aquilo que era o natural, fazer aquilo que era o corriqueiro, fazer aquilo que você estava acostumado. Jesus está dizendo: há um planejamento seu quando você vem para o culto, mas há um planejamento dos céus preparado para mim e para você, que Deus já reservou para nós. Calma, que tem muita revelação do céu ainda. Na nossa cabeça ordinária, a gente pensa: nossa, é isso? Não, bacana, glória a Deus. Já estou dando até alguns glória aqui. Deus está dizendo: calma, que eu ainda vou entrar no barco. Calma, que eu ainda estou me revelando. Porque se Deus se revela de uma forma plena, você não suporta. Se Jesus põe só um dedinho, o barco não aguenta quanto peixe vai acontecer. Se Jesus liberar o milagre inteiro, você não suporta a presença, a glória, o milagre, a vitória e a resposta de Deus. Calma. Calma, que Ele está preparando você. Jesus chega na praia. Diga: Jesus chega na praia. É difícil falar com a máscara, né, mas ele chegou na praia. Com máscara ou sem máscara, ele chegou na praia. Quando ele chega na praia, muita embarcação, muito pescador. E Simão Pedro estava lá, lavando as redes, encostado na terra. O barco já estava parado e as redes sendo lavadas. A frustração no coração, dizendo: o ano de 2021 não está sendo tão extraordinário. Não está acontecendo da maneira que planejei. Deus está dizendo: o ordinário planeja, o extraordinário muda o planejamento. Planejamento faz coisa ordinária. Agora, o sobrenatural, ele faz coisas extraordinárias. Quer dizer, ele faz algo que a gente não compreende, que a gente não planejou. Há algo sobrenatural preparado para acontecer nas nossas vidas. Jesus chega e diz: Simão, deixa eu entrar no seu barco. Pode pregar aqui para a multidão? Pode usar, Senhor, prega, faz a obra. Trabalhei a noite toda, mas não falou nada para ele, mas ficou. Eu estou lembrando você, cansado, quebrado, mas ouvir uma palavra sempre traz restauração no nosso espírito. Já que não deu muito certo, eu vou ouvir uma palavra. Talvez você pense na sua casa: não deu muito certo, eu vou ouvir uma palavra, eu vou para o culto. Então, quando você ouve uma palavra, tudo começa a mudar na tua história. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso profetizei. Primeiro, tudo começa na palavra. Jesus entra no barco e a palavra é liberada. Ele prega, o povo escuta. Pedro também escuta. E naquela palavra ele fala: meu Deus, até agora estava dando tudo errado, mas depois dessa pregação, a minha história vai mudar. A minha vida vai mudar. A minha casa vai mudar. O meu ano de 2021 vai ser extraordinário. A minha história vai ser extraordinária. Muitos estavam ouvindo a pregação, mas Pedro estava recebendo a palavra e estava dizendo: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Ah, meu irmão, o coração dele pegando fogo. Eu acho que Pedro já estava pulando que nem eu aqui. Estava sentindo a presença, a unção e a glória de Deus. Ai, reba, subicando, revassai. Jesus diz: uma pregação muda a tua história, uma mensagem muda a sua vida, uma palavra muda a sua casa. Ele está pregando, ele está falando, ele está no barco e o milagre já está sendo liberado sobre nós. Ei, eu vou dizer uma coisa: era um dia de frustração, era um dia de tristeza, era um dia de cansaço, era um dia do nada, era um dia de vergonha. Mas quando escuta uma palavra do trono de Deus, aonde Jesus está falando, a tua história já está sendo transformada, a sua vida já está sendo mudada, a tua casa já está sendo impactada, a tua família já está sendo restaurada. Deus já está operando para a glória dele.
Pedro recebendo a palavra e dando glória e dando aleluia. Pedro cheio, porque quem está cheio abre a boca, quem está cheio glorifica, quem está cheio, ele adora, ele derrama, ele alcança, ele abençoa, ele libera. Eu vou dizer uma coisa: vaso que está cheio e quer ser mais cheio, tem que ter boca aberta. Vaso de boca aberta, ele recebe mais de Deus. Vaso de boca aberta, ele recebe mais de Deus. Tem vaso que vem para a igreja assim, ó. Põe a boca para baixo, se fecha todinho. Eu digo, Deus diz, se abre na presença do Pai, porque Ele quer encher, Ele quer derramar, 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 Ele quer te encher da presença dEle. Abre a sua boca para ser cheio. Queridos, Jesus entra no barco, Jesus prega e Pedro recebe. Pedro recebe, toma posse, Jesus libera uma segunda palavra. Quando você recebe, quando você toma posse, há uma segunda palavra para você. Pedro olhou para Jesus e disse: que palavra é essa? Meu Deus, Senhor, eu já estava até triste, porque eu achei que o ano de 2021 ia ser um ano de frustração. Eu achei que em 2021 estava profetizando que ia ser extraordinário no meu projeto, mas não peguei nada. Eu achei que ia ser tudo vergonha. Mas que palavra é essa, Jesus? Jesus disse: você gostou dessa palavra? Ele diz: meu Deus, eu já recebi, você não precisa fazer mais nada. Jesus: não, quando você recebe uma palavra, eu tenho uma segunda palavra para você. Eu tenho uma segunda palavra para você. Qual é a palavra? Essa já mudou. Ele diz: volte para o mar alto e lance as vossas redes para pescar. Simão olhando para Jesus fala: Senhor, essa é a segunda palavra. Eu trabalhei a noite toda, mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Quando você e eu obedecemos a palavra de Deus, aquilo que foi frustração se prepara, porque em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. Aonde você foi envergonhado, Deus vai te exaltar. Aonde você foi humilhado, Deus vai te honrar. Isaías 61 verso 7, levanta a mão. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Aonde é, Simão? Aonde é, meu amado Pedro, que você não pescou? Senhor, faze-te ao mar alto, vamos lá, mostra para mim. Está vendo aquela pedra ali? Está vendo aquele canto ali? Normalmente ali tem peixe. É ali que eu fiquei a noite toda. É lá? Então volta no mesmo lugar e lança a rede para pescar. É aqui que você está sendo envergonhado? É aí que a dupla honra vai acontecer na tua história. Pode lançar a rede. Simão lança a rede, não consegue tirar a rede debaixo d'água. O milagre é muito grande, porque aquilo que parecia ser ordinário, agora era extraordinário. Aquilo que parecia ser corriqueiro, comum, natural, agora era sobrenatural. Jesus diz: começa a chamar vizinhos do lado, embarcações do lado, porque não dá para tirar. O barco quase afundava, não era a rede só que quase rompia, era o barco que quase afundava, de tamanha quantidade de peixes. Calma. Essa é a introdução da revelação de Deus para mim e para a sua vida. Jesus entrou num barco de alguém que era um peixe. Diga: o ordinário estava acontecendo, mas o extraordinário ia começar a acontecer. Jesus entrou no barco de um peixe. Jesus faz tudo isso. O pescador recebe a palavra, a vida muda, porque quando você recebe a palavra, a vida muda. Quando você recebe a palavra, a vida muda. Quando você recebe a palavra, pescador, a vida muda. Você entrou aqui como pescador, mas Jesus está dizendo depois da palavra: Deus vai mudar a tua história. Deus
Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua casa, Deus vai mudar a sua família. Se você entrou aqui para receber a palavra de Jesus, a vida muda, a história muda, a casa muda, a pesca muda, o casamento muda, a família muda, os filhos mudam, a história muda, a saúde muda, tudo muda, porque Jesus está liberando a palavra. Quando você recebe a palavra, olha a revelação, a vida muda. Quando você recebe a palavra, a vida muda. Escute, quem é a palavra? Quem é a palavra? Jesus é o Verbo. E o Verbo é a palavra, e o Verbo era Deus. Escute, quando você recebe a palavra, você recebe Jesus. Quando você recebe a palavra, você recebe Deus. Quando você recebe a palavra, você recebe o Verbo. E o Verbo, quando entra, o movimento começa a acontecer. Estava morto, vive. Não prestava, agora presta. Não podia, agora pode. Não andava, agora anda. O Verbo entrou, o movimento entrou, a vida entrou, a resposta entrou, a cura entrou, o milagre entrou, a vitória entrou. Jesus está dizendo, o Verbo chegou, a palavra chegou, receba a palavra. Irmãos, algumas pessoas vão dizer, pastor, mas tu está falando alto, tu está fazendo assim. Enquanto alguns vão parar para ver o problema, outros vão parar para ver o Verbo, a glória, a unção, o milagre. O que é que você quer ver? Você está no Éden, você está no paraíso, ou você vê Jesus, ou você vê Deus, ou você olha para a serpente, você que escolhe. Ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve a voz do dia. Quando Adão e Eva deixou de ouvir a voz de Deus, começou a ouvir a voz de quem? Da serpente. Quando eu e você deixa de ouvir a voz de Deus, a gente começa a ouvir o que não deve ouvir. Quando a gente deixa de olhar para Deus, a gente começa a olhar para onde não deve olhar. Não existe outro. Alguém fala, eu não estou olhando para Deus, mas eu estou cantando essa música aqui mundana que não tem problema nenhum, pastor. Se não é louvor, para quem quer? Se deixou de olhar para Deus, olhou para onde? A Bíblia diz, aquele que inclina para a carne colhe morte. Inclina. E o que inclina para o Espírito colhe vida. Mas em que momento a Bíblia fala para outro caminho? É esse que eu coloco diante de vós, dois caminhos. Do céu e do inferno. Da vida e da morte. Não existe três. Mas eu conheço pessoas, pastor, que elas são boas. Elas não fazem o mal. Elas não fazem mal para ninguém. Elas só estão vivendo a sua vida tradicional. Elas só estão em cima do muro. Lembra da história do muro? Muro, lado esquerdo do inferno, lado direito do céu. Pessoa em cima do muro olhando para o lado direito, para o céu, e o pessoal do céu, vem para cá, precisamos que você venha para Jesus, venha para Jesus. Ele olhava para o inferno, o pessoal olhava para ele, nem olhava para ele. Não é possível, ninguém me chama, ninguém fala nada. E no céu, vem, e o crente pregando a Bíblia, pelo amor de Deus, vem para cá, sai daí, vem para cá. E o outro olhava para o inferno, nada. O cara ficou indignado, olhou para o inferno e falou, mas peraí, o que está acontecendo? Por que vocês não me chamam, não falam nada para mim? Aqui do lado direito do céu não para de me chamar, e vocês não falam nada. Aí os endemoniados, os demônios e Satanás dizem, é porque o muro é nosso. Sai de cima do muro, meu irmão. Desce do muro. Sai do morno. Ou és quente ou és frio, porque mono vomitá-lo-ei da minha boca, diz o Senhor. Quando a palavra chega, tudo começa a mudar. A palavra está chegando sobre a sua história em nome de Jesus. Escute! Essa palavra é linda porque Jesus entrou e aconteceu uma pesca maravilhosa. Vamos tirar a palavra maravilhosa e vou colocar uma pesca extraordinária. Tremendo, né, irmãos? Que pesca. Mas o mais tremendo não é a pesca. O mais tremendo é Jesus dizendo, quando a palavra chega, tudo muda.
Simão diz: Jesus, chorou, caiu nos pés, me perdoa, não sou digno, sou pecador, não presto, sou terrível, sou só a graça de Jesus, só o sangue. Jesus, fique tranquilo, porque quando a palavra chega, tudo muda. A partir de hoje, Pedro, tu não vai mais pescar peixes, tu vai ser pescador de homens. E a partir de hoje, tu vai ser o meu discípulo. Um pescador falho, que começou o ano frustrado, trabalhou muito e não pegou nada. Mas quando a palavra chega, a vida dele é mudada. Jesus encontra um pescador e começa um processo extraordinário na vida dele. Um processo extraordinário maior não era o que ele estava vendo acontecer com os seus bens, com os seus recursos, com as contas que estavam sendo pagas, mas era o processo que Jesus estava começando com ele. Esse Pedro agora está vivenciando algo extraordinário, mas Deus começa um processo de pegar um carvão e começar a fazer uma pedra preciosa, um diamante nas mãos dele. A palavra de Deus diz que Jesus simplesmente alcança alguém que era um pescador rústico para fazer dele um discípulo de Jesus. Jesus começou o processo. Olha para o seu irmão e diga: Jesus começou o processo. Pedro está pescando. Agora eu quero passar aqui para você alguns processos desse homem que está sendo trabalhado por Deus, aonde Deus começa a levantar alguém que não é nada para fazer dele alguém extraordinário, porque o extraordinário está acontecendo na vida dele, mas agora o extraordinário vai acontecer através dele. Primeiro, você precisa que o extraordinário seja na sua vida, para depois o extraordinário seja através da sua vida. Sabe o que é isso? Primeiro você recebe a água de Deus, depois você pode dar água para as pessoas. Você só dá aquilo que você tem. Diga: um processo extraordinário. Abre comigo em nome de Jesus em João, Evangelho de João. Capítulo 18. Vamos ver se está aqui. Se não estiver aqui, eu cito para você. João 18. Agora esse Pedro, que era o pescador, abandonou a pesca, porque quando a palavra chega, tudo começa a mudar, da forma que Deus quer fazer. Agora Pedro está caminhando com quem? Com Jesus. Pedro está sendo discipulado por Jesus. O que é discípulo? É um pequeno Cristo, é uma imitação, é aquele que quer se semelhar, é aquele que quer ser igual ao seu Senhor. Ele está sendo agora podado, preparado, transformado, num processo de transformação, do extraordinário sobre a vida dele. João capítulo 18, verso de número, eu vou ler aqui do 8, vamos ver o que fala aqui do 8 em diante, eu vou até chegar no verso que eu quero. Jesus respondendo, já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixa ir estes. Jesus está sendo perseguido agora porque foi entregue. Verso 9, para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum destes lhes perdi. Então Simão, Pedro, quem que é ele? Diga Pedro. Que agora não era mais um pescador, e agora era um discípulo. Jesus mantém a pesca não para peixes, mas para homens. Mas é um discípulo. Então que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Escute uma coisa, olhe para mim. Pedro está num processo. Aquele homem rústico, pescador, estava vencendo uma transformação daquele que vivia uma vida ordinária. De tudo que ele fazia era carnal, da maneira que ele operava era natural. Mas Deus estava ensinando a ele não andar só pela carne, mas andar pelo Espírito.
Pedro, apaixonado por esse Jesus, quando vieram os soldados prender, lá vem Malco, ele puxa a espada e corta a orelha de Malco. Um homem que foi visitado numa pesca, em que Jesus entrou no seu barco e que lançou uma palavra, e que a pesca que era frustrante agora se tornou a maior pesca da sua história. Mas o processo não era pesca, o processo era a vida dele. Jesus estava começando algo extraordinário, dizendo: a partir de hoje tu vai ser pescadores de homens, tu vai ganhar vidas, tu vai viver para o meu reino, tu vai ver algo extraordinário na sua vida. Agora Deus está começando o processo, e eu e você por muitas vezes servindo a Deus, entendendo que agora somos discípulos. Quantas vezes estamos desembanhando a espada, estamos cortando orelhas, dizendo: é assim que vai ser feito, porque ainda estamos agindo na carne. Mas Jesus está nos ensinando que sair do ordinário é viver no extraordinário, que sair do natural é viver no sobrenatural, que sair daquilo que é limitado é viver no ilimitado. Deus tem coisas grandes e poderosas para a sua vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta você fazer por força. O que vai acontecer na sua vida vai ser pelo Espírito, vai ser sobrenatural de Deus na sua história. Pedro, Jesus pega a orelha do cara no chão e cola. Se eu fosse Jesus, eu colava ela ao contrário, porque ele queria aprender Jesus só para ele aprender. Ficar com a orelha de ponta cabeça pro resto da vida. Ou de lado. Está no lugar, mas está de lado. Mas Jesus não é a gente. Jesus está nos ensinando que viver o extraordinário é depender dele. Jesus está nos ensinando que viver o sobrenatural não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Imagina, Jesus estava sendo perseguido e preso por esses homens, alguém que não fez nada. Mas Jesus, ele não andava como ordinário, Jesus andava como o extraordinário. E os discípulos estavam aprendendo com o seu mestre: não é assim que faz, vocês estão andando na carne, aprendam a andar no Espírito. Perceba, aquela pesca só foi a visitação de uma escolha para alguém. Na cabeça de Pedro era uma pesca maravilhosa, mas na cabeça de Jesus era a escolha de um discípulo sendo transformado para a glória do nome dele. Perceba que na cabeça de um ordinário, ele pensa que o que está acontecendo é para vivenciar o sonho dele, mas na cabeça de Jesus é para que você viva o sonho dele para a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Um homem já aguardando a fazer uma pesca maravilhosa, quando faz, Jesus diz: para, você não vai pescar mais, porque o que eu tenho para você não é o que você planejou. O que eu tenho para você é bem maior e melhor do que você pensa ou imagina. Olha para o seu irmão e diga: o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Aleluia. Oh, rabacalabandassúria. Abra comigo a Bíblia em Lucas ainda, agora vai para o capítulo 22. Capítulo 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 22, verso 31. Preste atenção, você que está em casa, fica firme porque a revelação é forte. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Disse também o Senhor. Quem é que disse? Quem é que disse? Repete, irmãos. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. A Bíblia diz que na igreja o servo de Deus é representado como trigo. É o trigo. E o trigo cresce junto com o joio. Então Satanás, ele veio para cirandar como? Ele não era o trigo. Como o trigo? Para enganar. Há muita gente na igreja fingindo ser crente, cirandando, andando, passeando, atrapalhando. O que está acontecendo aí? Ah, você não gostou daquele irmão cantando? Eu também não. Olha, irmão, não fica triste não. Sabe, o pastor é uma bênção, mas quando entrar o mais, você pode falar: Satanás, pode sair daqui em nome de Jesus Cristo. Sabe, porque as coisas de Deus não têm dúvida e nem sombra de variação. E o diabo, ele quer lançar dúvida no coração das pessoas.
Tem gente que chega no culto e fala, meu Deus, essa igreja aqui é o melhor lugar da terra. Ela passa uma semana, aí vem aqueles como trigo, cirandar do seu lado, dizendo, olha, deixa eu te mostrar, tem um buraquinho aqui na parede, ó. Aí quando a pessoa entra no culto, ela nunca viu aquele buraco, mas agora ela vai entrar, vai olhar para onde? Pastor, mas quer dizer que tem falha na igreja, irmão? Até no Éden tinha. Jesus disse, Adão, Eva, vem cá. Tudo aqui é de vocês. Só não chega perto e nem toca naquela árvore ali, ó. Vamos fazer o seguinte, nem olha para ela. A escolha é sua, se você quer olhar para as coisas de Deus ou para aquilo que não é de Deus. Aquela árvore aí tem uma serpente que fala. Ela ciranda como trigo. E ela vai dizer, ó, sabe por que Deus não quer que você come? É porque você vai saber disso. Sabe por que o fulano falou isso? É por causa disso. A pessoa vinha apaixonada por Jesus. Hoje ela vem apaixonada por Genésio. Jesus não está mais. Hoje ela fala, não vejo a hora de ir embora, vou procurar uma igreja boa. Não vai, porque você vai estragar ela. Porque quem não presta não é a igreja, é você. Porque nós somos a igreja. Isso aqui é só um prédio. Satanás estava lá. E ele pediu para você cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Olha que coisa tremenda. Mas eu roguei por ti, eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Espera aí. Jesus foi lá no barco, ganhou o cara, pregou para o cara, mas Jesus está dizendo, ainda você não é convertido. Há um processo na sua vida, crente. Tem gente que está na igreja, está andando, fala, sou discípulo. É discípulo e ainda não é convertido. É forte isso, irmãos. Tem muita gente dizendo, eu sou discípulo. Está aprendendo, discípulo é servo. Discípulo é aprendiz, discípulo não é mestre. O discípulo estava aprendendo. O discípulo estava cortando a orelha. O discípulo estava sendo avisado. Verso 33, ele diz, Senhor, estou pronto. Tu já viu algum crente bater no peito e dizer assim, isso eu não caio mais? Ó, nisso eu não caio mais. Acabou de dizer que não caía, bateu a cara no chão. O que você falou? Quando o cara bate no peito e fala que sabe, sai fora. Deus não escolhe quem sabe, Ele escolhe quem depende. Se eu fosse pregar, não pregava assim não. Ficava gritando assim não. Eu prego de outro jeito. Jesus não quer quem prega, Ele quer pregar. Eu sou o pregador, é? Cadê o martelo? Cadê os pregos? Só se for disso. Porque quem prega é o Espírito que prega dentro de você. Quem prega, alguém quer pregar, é penetrar. O que penetra entre juntas e medulas, alma e espírito, é a palavra. E a palavra é Deus. O que prega, o que converte, o que convence, o que transforma, não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, é Ele que prega no seu espírito. Olha isso. O discípulo, quando converteres, confirma aos teus irmãos. E ele diz, Senhor, estou pronto. Não fala que eu me convertei, eu já sou crente. Estou pronto, Senhor. Pô, coisa linda. Aí contigo até a prisão. Ah, é? E a morte não é só a prisão, não. Eu vou até morrer pelo Senhor. Que coisa linda. Mas ele disse, digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues. Lucas 22, verso 54.
Então, prendendo quem? Jesus, Pedro também, levaram e meteram em casa de um sumo sacerdote. Prenderam Jesus. E Pedro estava lá junto, acompanhando, discípulo, né? Fiel, pronto, preparado, até a prisão e até a morte. Verso 54 da parte B. E Pedro seguia o de... Não estava mais nem perto. Tem gente que fala assim: eu estou indo para a igreja, mas de longe, pastor. De longe. O Corona Church é um perigo. O Covid da igreja é perigoso. Do metrô não tem problema. Da caixa lotérica, da nota se vier para mim de 2, de 10, de 20, de 100, de 200. Essa não passa a Corona. O que passa é o Corona Church. Aí Pedro já estava de longe. Estava de longe. Verso 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele? Quer dizer, a maneira de Pedro sentar, a maneira de Pedro se comportar era parecida com... Quem que é a pessoa que a gente está pregando aqui? O nome de quem? Pedro sentado e parecido com... Calma. Quando você vai caminhando como discípulo, Jesus vai te fazendo parecido com Ele, para a glória de Jesus Cristo. Pedro se comportava como alguém diferenciado, mas ele estava no processo. Ele se assentou aqui e disse: mas peraí, você é parecido com eles, você estava junto com eles. Vendo assentado no fogo, pusesse os olhos nele e disse: também és com ele? Porém, negando, dizendo: mulher, não o conheço. Mas agora há pouco ele disse: Jesus, pela prisão, na morte, aonde o Senhor for, eu estou contigo. Porém ele o negou, dizendo: mulher, não o conheço. Verso 58. E um pouco depois, vendo outro dizer-te, disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. Verso 59. E passado quase uma hora, em outro afirma dizendo: também verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda falando, o que aconteceu? O galo cantou. Jesus profetizou: Pedro, você não está preparado. Você não é convertido. Você ainda não tem a presença do Espírito Santo sobre você. Mas o dia que eu escolhi numa pesca, para você a importância era a pesca, para mim a importância era você. Porque quando você pensa que a pesca era extraordinária, o extraordinário é o que eu estou fazendo na sua vida. Quando você entra aqui, você entra porque você está atrás de uma pesca. Quando você entra aqui, você entra porque você quer pagar uma dívida. Quando você vem aqui, você entra porque você quer resolver um problema na sua casa. Quando você entra aqui, você quer resolver uma pesca para resolver o seu problema. Quando você vem atrás de Jesus, você vem aqui necessitado de uma prova, de uma cura, de uma prosperidade, de um milagre, de uma vitória. Mas Jesus, quando Ele vem interessado na sua vida. Ele quer você, Ele quer você, Ele quer você. Este é o Evangelho de Cristo. Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua história. Ele vai fazer isso em nome de Jesus. É muito lindo. A nossa visão é tão medíocre que a gente fala: Senhor, se o Senhor não fizer, eu não venho. Se o Senhor não operar, eu não quero mais. Eu não quero mais saber de Jesus. Eu não quero mais saber de igreja. Estou decepcionado com o irmão. Estou decepcionado com o pastor. Estou decepcionado com o pregador, com o copeiro, com o servo, com o padeiro. Estou decepcionado com um carro que falhou, o motor que quebrou. Ou engatou, encaixou. Jesus está dizendo: você não está entendendo. Enquanto você está preocupado com a pesca, eu quero a sua vida. Eu quero a sua casa. Eu quero a sua família. Você quer resolver problemas passageiros, mas o que eu quero é resolver a sua eternidade. É a sua eternidade. É a sua eternidade que eu quero. Meu irmão, este homem está sendo transformado por Jesus. Ele está sendo impactado. O galo canta, aleluia. No verso 61 de Lucas 22, verso 61, Lucas 22 diz: e virando o Senhor, quando ele negou, o galo cantou, tudo se confirmou. Se fosse eu e você que virava a orelha do Malco e olhar para Pedro e dizer: eu não falei, seu safado,
que você é um pilantra mesmo? Olha o pezinho, ó. Eu falei antes. Tá bom, boca de Satanás. Não é melhor você profetizar a vida em vez de profetizar a morte? Hã? Jesus, vendo tudo isso acontecer, 61, e virando-se o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou. Aqui a Bíblia diz amargamente na minha versão, mas eu vou dizer para você que ele chorou arrependidamente. Ele se arrependeu na presença do Senhor. Ele falou: Senhor, eu imagino a oração dele, diz: Deus, eu não mereço o seu amor, me perdoa, o que eu fiz? Jesus não olhou dizendo: olha, eu falei, viu? Jesus olhou para Pedro assim: filho, eu acredito em você. O olhar de Jesus sendo para preso e crucificado, enquanto Jesus estava sendo negado, Jesus, ele olha para Pedro assim: eu acredito em você desde o dia daquele barco que eu entrei. E Pedro, se sentindo aquele amor constrangido, se arrependeu amargamente. E a Bíblia diz que Deus não suporta, Deus não resiste um coração quebrantado e compungido diante da sua presença. Eu imagino Pedro chorando ardentemente, amargamente, se arrependido, e Deus dizendo: Pedro, estou preparando você de forma extraordinária. Pedro, como tu era ordinário. Olha para o seu irmão e diga: como tu era ordinário. Ainda um pouquinho, mas o extraordinário está chegando sobre você em nome de Jesus. O Senhor estava dizendo: Pedro, eu acredito em você, Pedro. Esse era o olhar de Jesus. Aí Pedro chora. Eu acredito que naquela oração ele falou: tudo vai ter que mudar, a minha história vai ter que mudar, porque quando eu recebo uma palavra, quando eu vejo Jesus, tudo muda na minha história. Quando eu olho para Jesus, tudo muda na minha história. Tem gente que pecou, em vez de olhar para Jesus, ele vai fugir da presença dele. Quando uma pessoa peca, ela fala: vamos para a igreja. Fala: eu não vou, não estou me sentindo bem. Quando Pedro pecou, negou, ele olhou para quem? Ele olhou para quem? Irmãos, você pecou? Olha para Jesus que ele vai te curar. Você pecou? Olha para Jesus que ele te restaura. Você pecou? Olha para Jesus, ele diz: eu acredito em você. Eu que te escolhi no barco. Foi eu que te chamei, Pedro. Há quantos Pedros aqui? E Jesus diz: eu acredito em você. Eu acredito em você. Queridos, esse Pedro que nega Jesus, esse Pedro que está vivenciando algo terrível. Abra comigo a Bíblia, Atos capítulo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele está começando a viver coisas extraordinárias. Aliás, antes, segura no Atos 12 aí. Esse Pedro que está vivendo experiências com o Senhor de olhar para Cristo, ele agora vai passar por Atos capítulo 2. Diga: Atos capítulo 2. Diga: ele vai obedecer a ordem do Senhor. Eles vão ficar aguardando, olha para mim, aguardando no lugar onde eles serão revestidos de poder. Ficai do alto aguardando para que sejais revestidos de poder. Agora Pedro, simplesmente esse Pedro, ele está vivendo algo tão extraordinário, em obediência ao Evangelho de Cristo, que ele vai passar pelo Pentecoste, que ele vai ser visitado pela presença de Deus. O homem que ainda não era convertido, Jesus diz: calma, que por enquanto você age na emoção, na carne, mas fique aguardando, porque vai entrar um Espírito poderoso em você. Atos capítulo 2, acontece o dia de Pentecoste. Todos que estavam sentados e reunidos no mesmo lugar, no mesmo Espírito,
como o som de um vento veemente e impetuoso encheu aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em novas línguas, línguas repartidas como que de fogo, e todos eles que começavam a ser cheios. Este homem rústico, que era um ordinário, Jesus diz: eu tenho um projeto extraordinário para você. Ele passa um processo de falhas, de erros, de perda, de transformação, mas agora é cheio do Espírito Santo. E depois de ser cheio do Espírito Santo, a primeira pregação dele, milhares de pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Aquele Pedro que batia, que arrebentava, agora estava passando provações, estava passando por lutas, estava passando por provas. Aquele que diz que bateu no peito: pelo Senhor eu vou preso, pelo Senhor eu vou até a morte. Ele agora estava passando num processo de ser cheio do Espírito Santo e não mais falar, diga, não mais falar de si mesmo, mas falar do poder do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Levante a sua mão aqui. Você não vai falar mais de você, você vai pregar de Jesus, você vai falar da presença dele, você vai falar do amor dele, você vai falar da glória dele, você vai falar do poder dele, você vai falar da unção dele, você vai falar do mover dele, você vai falar de algo sobrenatural. Preste atenção, queridos. Olha isso. Ele vai simplesmente passar no processo. Num processo, ele recebe o Espírito Santo. Olhe para mim, irmãos. Diga, ele recebe o Espírito Santo. Aquele homem é cheio do Espírito Santo. Ele é revestido de poder. Ele já sai pregando e fogo saindo da boca dele. Vidas estão se convertendo. Não por ele bater no peito, que eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou profeta. Você já conhece algum pastor assim? Vem aqui, onde é que quem orou? Que igreja que foi? Muda até a voz, né? Aonde é que você fez a campanha? Irmão, peraí. Quem faz o milagre é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem restaura é o Espírito Santo de Deus. Preste atenção, porque você veio aqui para dar glória a Deus, meu irmão. Olha o que Deus está falando. Eu só quero passar a revelação que Deus colocou no meu coração para você entender. Esse Pedro, que você olhou e viu, pensando que era pesca, que Jesus estava interessado. Jesus diz, não, é a sua vida. Ele pega um ordinário para fazê-lo extraordinário. Obrigado, viu, irmãos? Louvor, você que vocês iam subir na hora do ordinário, mas Deus quer fazer hoje extraordinário. Era na hora do programado por nós, mas agora Deus quer fazer do jeito dele, para a glória de Jesus Cristo. Preste atenção, eu queria que todos prestassem atenção, inclusive do louvor, todos prestassem atenção. Preste atenção nisso. Deus começou um processo, transformação profunda. Preste atenção, um cara que estava pescando achando que Jesus entrou por causa de uma pesca. Jesus não está entrando para resolver a sua dívida, Ele está entrando para resolver a sua vida. Você percebe que o Evangelho não é isso aqui? Você e eu viemos procurar Jesus porque passamos prova. Você e eu procuramos Jesus porque estamos passando, queremos resolver um problema. Jesus falou, não quero resolver o problema, eu quero resolver a sua vida. Tem gente que está procurando Jesus porque quer ganhar o quê? Está procurando Jesus porque quer ganhar um quê? Um presente. Diga, tem gente procurando Jesus. Repete comigo, por favor. Vai, diga, tem gente procurando Jesus porque quer receber um. Olha para o seu irmão e fala, irmão, um ordinário quer o presente, mas o extraordinário quer o presenteador. Quer o presenteador, quer andar com ele 24 horas na sua história. Olha para mim, segura aí. Um ordinário ele fala assim: se Deus não fizer isso para mim, eu não vou mais na igreja. Pastor, eu estou cansado da minha vida. Milhares de mensagens ordinárias chegam para mim. Pastor, eu estou cansado.
Eu já sirvo Jesus, já fiz 10 campanhas, já fiz 40 reuniões, vou no monte, fui na vigília e ainda não mudou minha vida. Deus não fez o que eu quis. Meu irmão, o que Deus quer fazer para você é muito maior do que você está planejando. O problema é que eu e você somos ordinários, que queremos viver uma vida, é assim, é desse jeito, é dessa maneira. A gente está dizendo, não é assim. O que eu tenho para você é extraordinário. Preste atenção, obrigado querido, segure só um pouquinho. Eu falei meia hora, mas não é tudo isso não, acho que é 2h30 só. Preste atenção, sem medo do horário. Calma, que você vai sair daqui cheio da glória de Deus, de forma extraordinária. Você saiu de casa não para voltar do mesmo jeito. A palavra vai mudar a sua pesca, a palavra vai mudar a sua vida, a palavra vai mudar a tua história. Na cabeça de Pedro, só ia pagar as contas dele. Mas na cabeça de Jesus fala, tudo que você achou, Pedro, não é o que você tem. O que eu tenho para você é bem maior do que você pensa. O ordinário está recebendo o Espírito, agora está pregando, multidões estão se convertendo. O ordinário atrás batia no peito e dizia, eu sou preso e até morro pelo Senhor. Na primeira pressão, nega Jesus. Quantas? 3 vezes. A primeira pressão já nega Jesus 3 vezes. Mas agora o ordinário que vivia na carne, agora está vivendo no Espírito. E quem vive no Espírito não depende do natural, depende do sobrenatural. E quem depende do sobrenatural não vive uma vida ordinária, vive uma vida extraordinária. Agora escute, alguém está vivendo uma vida extraordinária, está vivendo algo poderoso na vida dele. E quando a gente começa a viver algo extraordinário na nossa vida, Atos capítulo 3, depois a gente vai para o 12, Deus está revelando assim. Ele prega, multidões se convertem, vidas são transformadas. Olha o que acontece na vida daquele que só queria uma rede cheia de peixe. Olha o que acontece na vida daquele que só queria uma rede cheia de peixe. Olha o que acontece naquele que entrou aqui no culto só para pagar a conta de água. Olha o que acontece naquele que entrou aqui só para resolver um problema na sua empresa. Olha o que acontece com aquele que entrou com a carteira de trabalho dizendo, Deus me dá um emprego. Olha o que acontece naquele que entrou aqui dizendo, Deus toca no meu pai, salva a minha família. Olha o que acontece naquele que entrou aqui, Senhor, eu preciso pagar essa dívida, o aluguel está atrasado. Olha o que acontece na vida dessa pessoa. Deus faz um processo de transformação, de discipulado, de treinamento, de crescimento, de ordinário para extraordinário. Deus quer te fazer esse ano alguém extraordinário para a glória de Jesus. Preste atenção, Atos capítulo 3, Pedro e João. Quem estava junto com João? Quem que era esse Pedro? O antigo pescador. Vamos falar de pescador. Um cara que só queria encher a rede, mas que uma palavra fez isso na vida deste homem. Pedro abre o barco e fala, Jesus pode pregar. Pedro abre o barco e fala, Jesus pode, mas Pedro não só libera o barco. Preste atenção que agora essa revelação veio crente do céu. Pedro não só libera o barco, Pedro libera os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Porque tem gente liberando o barco, mas não está sentando para ouvir a palavra. Pastor, vai precisar do que lá? 10 cesta básica? Pode mandar. Mas você vai no culto? Não, estou mandando a cesta. Ô meu irmão, com todo o respeito àquele que faz a obra em servir com cesta básica, mas Jesus não quer a cesta, Ele quer você. Quando Ele tem você e tem as cestas. Tem gente que está fazendo a obra, mas não está deixando Deus fazer a obra em você. Pedro falou, está aí o meu barco. Presta atenção, está aí o meu barco. Mas ele ficou assim. Pode pregar, que hoje a palavra é para mim. Prega que é comigo hoje. O negócio é que hoje vai mudar a minha vida. Vai, Senhor, vai falando, Pai. Fala, prega. Eu recebo. Isso, eu recebo. A multidão recebeu a palavra. Falou Jesus, tchau, hein? Ó, firmeza? Bate uma selfie aí, ó. Firmeza, tchau. Pedro falou, Senhor, eu quero mais. Você quer mais? Então faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Porque eu recebi a palavra. Jesus recebeu mesmo. Porque hoje tu não serás mais pescador de homem, de peixes, mas pescador de homem. Hoje eu mudo a tua história para sempre.
Calma, que Deus estava começando o processo. Aí ele pecando, arrancando a orelha, destruindo um, negando Jesus, batendo no peito, falando que vai para a prisão, falando que vai fazer não sei o quê, mas dá só mancada, erra, nega, falha, peca, é só a graça de Jesus. Mas Jesus diz: eu acredito em você, porque você recebeu uma palavra, porque você cedeu o seu barco, porque você obedeceu a minha voz, e eu tenho algo extraordinário para você. Pedro diz: Senhor, Atos capítulo 3, Pedro e João subindo junto à hora do tempo da oração. Uma igreja estava aberta, a nona, e era trazido um varão desde o ventre que era coxo da sua mãe, o qual todos os dias era colocado na porta daquela igreja chamada Formosa, uma igreja linda, maravilhosa, bonita, não faltava nada de decoração na igreja, mas faltava uma coisa: a presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Faltava a unção de Deus, faltava a glória do Senhor. Mas a Bíblia diz que um homem movido pelo Espírito, chamado Pedro, que era o pescador, mas agora é pescador de homens, agora é pregador do Evangelho, agora é cheio do Espírito Santo. Aquele que dizia que fazia, agora está dizendo: eu não faço nada, quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem cura é Ele, quem restaura é Ele. Aquele que era ordinário, agora estava vivendo de forma extraordinária. Ele subindo a hora da oração, ele, Pedro e João, olhando para aquele coxo, uma igreja toda morta. Ele para naquele coxo, o coxo diz: me dá uma esmola, me dá o meu dinheiro. Por quê? Porque aqui na igreja todo mundo dá esmola. O que existe de igreja dando esmola, meu irmão, ela dá esmola, o que é? É dar o que você quer. Dar esmola é dar o que você pede. Dar esmola é dar o que você entrou. Você entrou aqui para pedir alguma coisa, é claro. Você tem os seus objetivos, você quer a sua pesca, você quer a sua conta, você quer o seu dinheiro, você quer o seu resultado. O Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho o que você quer, eu tenho o extraordinário de Deus para a sua vida, eu tenho a glória de Deus para a tua história. Você quer? Então levanta, receba a cura, receba o milagre. Eu tenho algo extraordinário para a sua história. Sai do ordinário e viva o extraordinário de Deus. Meu irmão, preste atenção, você que está de pé, escute aqui. Você em casa, olha isso, fica de pé ainda. Olha Pedro olhando para ele de pé, pegando na mão dele, firmando pelos artelhos, diz: escute, você está acostumado a receber o que você quer, né? Quem recebe o que quer, não recebe o que Deus tem para você. É isso que você quer. Eu quero mais esmola. Quando Pedro falou e João falou: eu não tenho o que você quer, eu não tenho prata e não tenho ouro. Por que ele não tinha dinheiro? Ele era um coitado miserável? Não. Eles eram os tesoureiros das igrejas da época. Eles tinham recurso, tinham dinheiro. O que ele estava dizendo: se eu te der dinheiro, a sua vida não muda. Se eu te der dinheiro, prata, você continua paralítico. Se eu te der dinheiro, você não vai fazer nada. Se eu te der um jet ski, uma moto, você não pode usufruir. Mas o que eu tenho para você é extraordinário para a sua vida. O que é que você tem? Receba um milagre, pegando pela mão o levante. Aquele homem, diz a Bíblia, saltando nos seus artelhos firmados. Ele diz: agora entra na igreja e prega para a igreja que nunca pregou para você. Entra na igreja ordinária e faça eles enxergar o extraordinário. Sabe por quê? Paralítico, ex-paralítico, porque você era um ordinário e hoje você é extraordinário. Alguém ordinário não muda a vida de ninguém, mas alguém extraordinário muda a vida de todos aonde que você passar. Pedro era alguém ordinário, mas agora está vivendo uma vida extraordinária, e ele transforma a vida de um homem que, quando ele é transformado, ele entra na igreja, e as pessoas dizem: mas esse aí não é o paralítico? Não, esse não é o paralítico, ele está andando, mas parece ele, é igual ele. Não, ele era o paralítico, ele era o doente, e nós estávamos mortos dando esmola para ele, mas ele está cheio da glória e do poder de Deus sobre a vida dele. Se assente só mais um segundo, preste atenção. Eu quero só recapitular para você entender. Jesus visitou um homem que estava esperando um milagre de uma peça, só queria resolver o problema dele. Mas Jesus queria mudar a história dele para sempre. Um homem que pescava, um homem que vivia do peixe, agora está transformando milhares e milhares de pessoas aonde ele passa. A Bíblia diz que esse Pedro, ele começa a viver uma unção sem medida, porque a Bíblia diz que as roupas, os lenços, os aventais, as peças de roupa curavam os enfermos através da vida de Pedro. A Bíblia diz que a sombra de Pedro
A sombra de Pedro curava. Diga, não é Pedro, é a sombra dele. Jesus diz: eu sou a tua sombra à tua direita. Quem cura é a sombra, quem faz o milagre é Ele. Eu só sou o canal. Quando Pedro parou de bater no peito e dizer: eu não nego, eu não faço, eu não prendo, eu não morro, ele diz: eu sou um covarde, eu dependo de ti. Jesus diz: ah é? Então agora se prepara, porque vidas vão ser transformadas através de você. Aonde Pedro passa, Jesus passa com ele. Onde o extraordinário passa, tudo começa a ser transformado. Em Atos capítulo 12, esse Pedro é preso. Esse Pedro é preso. Ele é preso. Você lembra que ele bateu no peito: pelo Senhor eu vou preso, eu vou até a morte. Mas quando alguém falou: você conhece ele? Com medo de ser preso, ele falou: eu não sei nem quem é ele. Mas agora Pedro está onde? Diga: preso. E sabe como ele está? Dando glória. Quando Pedro está preso, a igreja está levantando um clamor para ele. Porque este homem era um homem extraordinário. E quando alguém extraordinário está passando luta, existe um povo extraordinário orando por ele. E a Bíblia diz que Pedro preso, em meio a quartéis de soldados, em vários e vários soldados, no meio de cárceres, portas. Imagina o lugar pior, mais fechado de todos. Mas a igreja levanta a orar. E quando a igreja ora, o anjo do Senhor vem visitá-lo de forma extraordinária. Toca no lado dele, desperta ele como num sonho, visão, ele achando que é um sonho. Todo mundo paralisado, sem entender nada, ninguém passando nada. E ele vai saindo, passando pelos quartéis de soldado, e portas vão se abrindo. Hoje você conhece uma porta no aeroporto, por exemplo, que abre automática. Isso é natural aqui hoje, existe. Mas imagina naquela época a porta. O extraordinário começa a acontecer naquela prisão. Portas estão sendo abertas. E a igreja orando, e a igreja clamando. Aí Pedro chega. E o povo: ai, ora Pedro, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro. É que o povo estava aprendendo a viver o extraordinário. Estavam orando. Aí chega a menina para ouvir e fala assim: gente, vocês estão orando, estão ouvindo a voz de Pedro. Você está doida? Talvez é o espírito dele, você está maluco? Que coisa? E Pedro na porta, querendo bater na porta para entrar. E o povo duvidando do milagre. Tem gente que está orando pelo milagre, o milagre já está na tua porta batendo faz tempo. O problema é que quando a gente vive no ordinário, a gente não acredita nem na nossa oração. Mas quando a gente anda pelo extraordinário, a gente ouve a voz do anjo e a gente sai pelas portas do milagre. Esse Deus, Ele tem milagres extraordinários para nós. Obrigado, queridos. Esse Deus, Ele tem milagres extraordinários para mim e para você. Eu não sei se você entendeu a mensagem, mas a mensagem é mais ou menos assim: Deus pega alguém que não é nada, um ordinário, e Deus faz ele extraordinário. Esse ano de 2021, Deus está levantando Pedros neste lugar para a glória de Jesus Cristo. Esse ano Deus está fazendo algo extraordinário sobre nós. E Ele quer que eu e você viva o poder da glória dEle, não daquele que nós planejamos. Mas eu quero que você e eu, nessa manhã, aonde você estiver, você diga: Deus, fala comigo. Senhor, faça a sua vontade, não a minha vontade. Jesus entendeu muito bem isso quando ele estava no Getsêmani. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, a minha vontade é que isso acabe logo, mas seja feita a tua vontade na minha vida, porque a sua vontade é extraordinária, a sua vontade é perfeita na minha vida, Senhor. Deus tem a vontade dele para nós. Talvez você entrou aqui, ou você está ouvindo essa mensagem, assistindo ela, e você está pensando: eu preciso resolver esse problema. Deus está dizendo: eu quero resolver todos os problemas da sua história. A gente é tão ordinário que a gente planeja
que o milagre de Deus é limitado à nossa necessidade. Eu preciso resolver isso. Deus fala: só isso? Eu tenho um completo para você. Deus tem um milagre completo para a sua vida. Enquanto você entrou aqui para resolver algumas pendências, Deus está dizendo: eu quero resolver todas. Você conhece alguém que buscava por um milagre e que depois que Deus deu esse milagre, essa pessoa abandonou Jesus? Se você não precisa pensar numa pessoa aqui na igreja, não precisa pensar numa nela, não. Eu vou te lembrar de 10 leprosos. Jesus curou os 10, só um voltou para agradecer. Porque ele entendeu que não queria só a cura da lepra, ele queria que a lepra espiritual fosse curada na vida dele. Ele queria que a lepra maldita em todas as áreas da casa dele saísse. Para de querer resolver só a sua lepra física. Deus quer resolver a lepra em todas as áreas. Hoje Deus está falando com quem não é mais ordinário, mas com quem é extraordinário. Se você quer ser extraordinário, fica de pé no seu lugar no nome de Jesus Cristo. Fica de pé para adorá-lo. Aonde você estiver, receba o extraordinário do céu.